Direito notarial e registral, teoria geral. Continuando o estudo do direito notarial e registral, ainda na sua parte geral, estávamos falando sobre os delegatários e os princípios relacionados a estes. Abordamos sobre as mitigações relacionadas às responsabilidades em relação a esses princípios, em especial em relação ao princípio da independência. Lembrando que as responsabilidades são descumprimento das obrigações determinadas em lei, nos termos do artigo 22 a 24 da Lei 8.935. E caso você tenha o nosso livro, poderá clicar nesse link e será direcionado a esses artigos. Em relação a essas responsabilidades, precisamos abordar a responsabilidade tributária. E para isso, vamos ler alguns artigos imprescindíveis a este estudo. Dentre eles, o artigo 30, inciso 11 da Lei 8.935, que diz que são deveres dos notários e oficiais de registro fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devem praticar. Temos ainda o artigo 289 da Lei 6.015, que diz que no exercício de suas funções, cumpre aos oficiais de registro fazer rigorosa fiscalização do pagamento dos impostos devidos por força dos atos que lhe forem apresentados em razão do ofício. E o artigo 134, inciso 6 do CTN, que diz que nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do ofício. Dessa forma, fica bem clara a responsabilidade tributária dos delegatários em relação aos atos que são praticados in officio ou propter officio. No entanto, em relação a este estudo, precisamos observar os três atores que interferem nessa relação tributária, quais sejam a serventia, o delegatário e o usuário. Em relação a isso, teremos que a serventia é o contribuinte direto em relação aos tributos que lhe são afetos, nos termos do artigo 121 do CTN. Lembrando que a serventia tem CNPJ próprio, conforme foi observado quando falamos da sistemática do concurso. E para rever essa aula, você poderá clicar no link acima. E o artigo 121 do CTN fala que o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Lembrando que o sujeito passivo da obrigação principal disse contribuinte quando tenha relação pessoal ou direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, e responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Portanto, a serventia será o sujeito passivo da relação tributária, ou também conhecida como contribuinte. Isto pode ser melhor estudado nas aulas de direito tributário, e para assisti-las, você deve clicar no link acima. Daí teremos que a serventia ela é responsável principal pelos atos in officio e propter officio, ou seja, os atos que ocorrem no ofício da serventia ou em razão do ofício da serventia. E conforme foi observado da leitura dos artigos anteriores, o delegatário atual ele é o responsável tributário dessa responsabilidade primária da serventia. Lembrando que ele é o responsável tributário lato sensu, conforme estudado nas aulas de direito tributário, porque ele é um terceiro que não tem relação direta com o fato gerador. E para assistir essas aulas, você pode clicar no link acima. No entanto, essa responsabilidade tributária é subsidiária. E aí vai um alerta em relação ao que diz o artigo 134 do CTN que acabamos de ler, pois o texto legal demonstra a subsidiariedade desta relação, embora esse mesmo texto legal fale sobre solidariedade. E o texto diz que nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte. Ora, se há impossibilidade de exigência, significa que existe uma ordem de busca dessa exigência, porque todos sabemos que a solidariedade faz com que a obrigação possa ser cobrada de qualquer dos responsáveis,
o que não é o caso. Portanto, numa prova subjetiva, você deve lembrar desse quesito da subsidiariedade. Já numa prova objetiva, infelizmente, você terá que observar a questão da solidariedade, conforme diz o texto legal. E isso é pacífico na jurisprudência, tanto do STF como do STJ, e para isso colacionei uma jurisprudência que fala a respeito disso. Embargos de declaração no agravo regimental e um embargos de declaração no recurso especial 1177.895, de 2010. E ele fala de forma expressa: flagrante ausência de tecnicidade legislativa se verifica no artigo 134, em que se indica a hipótese de responsabilidade solidária. No entanto, o aludido preceito normativo cuida de responsabilidade subsidiária. E caso você tenha o nosso livro, poderá clicar no link e ler de forma mais detida esse julgado, que fala inclusive sobre outras coisas importantes em relação a isso. Já em relação ao delegatário, ele é o contribuinte direto de seus próprios tributos, conforme lemos no artigo 121 do CTN. Portanto, ele será responsável tributário da serventia e sujeito passivo direto em relação aos seus tributos particulares. E por fim, temos o usuário do serviço da serventia, que será contribuinte direto de seus próprios tributos. Isso, obviamente, relacionado aos serviços que ele executa na serventia extrajudicial. E isso tanto em relação aos tributos federais, estaduais ou municipais, nos termos do artigo 121 que acabamos de ler. E o delegatário, como observamos nas leituras acima, deverá verificar essa tributação. No entanto, ele somente verifica o pagamento do tributo, não o valor recolhido. Portanto, ele faz uma análise formal desse recolhimento. E isso é bem pacífico em relação a todas as serventias de todos os estados. No entanto, isso fica bem claro em relação a essa apelação cível do Conselho Superior da Magistratura de São Paulo, neste processo de 2013. Isso porque a verificação do valor é de responsabilidade da Fazenda Pública. E na ementa ele já fala: questionamento sobre o valor do imposto recolhido pela parte, regra de direito tributário, restrição ao exame da regularidade formal das exigências legais pelo registrador. Portanto, o delegatário não é responsável por verificar o valor recolhido. No entanto, se ele não verificar esse pagamento, ele será o responsável tributário desta relação. Lembrando, mais uma vez, que essa responsabilidade é subsidiária. Portanto, ele será um responsável tributário lato sensu. Por isso é tão importante o período de escolha, que é de 60 dias, conforme foi estudado nas aulas em que falamos sobre a sistemática do concurso, pois nesse período o delegatário verificará as possíveis situações tributárias ou de demais responsabilidades que possam atingi-lo após assumir a delegação. E para rever essa aula, basta clicar no link acima. Isso porque, em relação à responsabilidade tributária, nós teremos tanto penalidade civil como penalidade administrativa, e em relação a isso, a grande maioria dos julgados entende essa responsabilidade como grave, ensejando a perda da delegação e também a responsabilidade penal. Tudo isso estudaremos um pouco mais à frente. No entanto, é importante ficar atento. E aqui vai um alerta importante, pois no caso da denúncia espontânea, que está disposta no artigo 138 do CTN, que diz que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Lembrando que não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Portanto, a denúncia espontânea tem relação com a obrigação tributária, que é estudada nas aulas de direito tributário, que você poderá acessar clicando no link acima. E daí nós teremos a obrigação
tributária principal e a obrigação tributária acessória. E a denúncia espontânea, ela só é aceita na obrigação tributária principal, não abarcando a obrigação tributária acessória. Ou seja, no caso de documentos que sejam acessórios à obrigação tributária relacionadas ao serviço do delegatário, não haverá denúncia espontânea. Portanto, se ele não verificar corretamente, poderá ser punido. Ainda temos que falar em relação às isenções ou imunidades tributárias, lembrando que as imunidades tributárias estão dispostas na Constituição Federal, enquanto as isenções estão dispostas em diversas leis. Tudo isso estudado no direito tributário, que poderá ser acessado no link acima. E para aplicar essa isenção ou imunidade, o delegatário deverá pedir uma certidão do ente competente. Isso porque a Constituição Federal proíbe, nos termos do artigo 151, inciso 3 da CF, a isenção heterônoma. E isso foi explicado quando falamos dos emolumentos relacionados ao ISSQN. E para ter acesso a essa aula, você poderá clicar no link acima. E caso você tenha o nosso livro, poderá clicar nesse link, será direcionado ao artigo 151. Por fim, mas não a destempo, precisamos falar sobre as sanções políticas, que são formas indiretas de punir o contribuinte relacionado à captação de tributos. Ela também é conhecida como forma oblíqua de punição, lembrando que essa expressão vem da matemática, que diz que a reta oblíqua é aquela que não incide sobre uma reta principal de forma perpendicular. Portanto, no nosso caso, a CF obriga uma determinada contribuição e punição do contribuinte relacionada a essa contribuição. No entanto, o Estado ou o município, evitando o confronto direto à Constituição Federal, tenta criar leis que punem o contribuinte de forma indireta quanto ao não recolhimento desses tributos. E o STF não tem aceitado esse tipo de atitude. Um exemplo disso poderia ser a súmula 70 do STF, que fala sobre a proibição de interditar estabelecimento, e a súmula 323, que fala sobre a proibição de apreensão de mercadorias. Todas essas questões relacionadas aos meios de obrigar a pagar tributos. Portanto, não significa que não é permitido interditar um estabelecimento ou apreender mercadorias. No entanto, ela é proibida quando esses meios forem utilizados para obrigar o contribuinte a pagar determinado tributo. É óbvio que na prática isso fica um pouco difícil diante do poder estatal. No entanto, isso é o que diz a lei. E para acessar essas súmulas, basta clicar em cima delas e você será direcionado a cada uma delas. E em relação às sanções políticas relacionadas aos delegatários, é importante tomar cuidado, pois o STF entendeu que o protesto de CDA não é uma sanção política, conforme essa ADI 5135 de 2016. E o Conselho Superior da Magistratura de São Paulo também entendeu que os delegatários não são obrigados a exigir certidões de outros órgãos dos usuários do sistema de cartórios. E ele fala que, reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 1º, inciso 4 da Lei 7711 de 88, através da ADI 394, não há mais que se falar em comprovação de quitação de créditos tributários, de contribuições federais e de outras imposições pecuniárias compulsórias para o ingresso de qualquer operação financeira no registro de imóveis, por apresentar forma oblíqua de cobrança do Estado, subtraindo do contribuinte os direitos fundamentais de livre acesso ao poder judiciário e ao devido processo legal. Esse pedido de providências é de 2017, e para acessar esses julgados, basta clicar sobre os links, se você tiver o nosso livro, e será direcionado a eles. Lembrando em especial que, mesmo diante desses posicionamentos, existe uma recomendação do CNJ, que é a recomendação número 3, que determina que os notários e oficiais de registro deverão informar a recomendação sobre a importância de retirar a CNDT, que é a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. E ela fala que
que o CNJ resolve recomendar aos tabeliões de notas que cientifiquem as partes envolvidas da possibilidade de obtenção prévia de certidão negativa de débitos trabalhistas, nos termos do artigo 642-A da CLT, nas hipóteses de alienação ou oneração a qualquer título de bem imóvel ou direito a ele relativo, e da partilha de bens imóveis em razão de separação, divórcio ou dissolução de união estável. Portanto, é importante ficar atento, pois embora os tribunais não exijam os documentos, é bem possível que um delegatário se envolva em processos judiciais por não solicitar esses documentos. Daí fica a dica: solicite todos.